O pastor não corre um risco de nós vivermos em um país de um jogo de cartas marcadas de esquerda e direita ser os dois lados da mesma moeda? Não, sim, você tem hoje o bolsonarismo e você tem hoje o lulismo. Ambos se retroalimentam. Lula precisa de Bolsonaro de alguma forma e Bolsonaro precisa de Lula. Tanto aquela frase do Eduardo Bolsonaro dizendo: é bom ter Lula livre, é só dar aí o Google, né? É bom ter Lula livre porque vai acender aquela polarização que fez com a Dilma Rousseff e tá aí, lê do engano, porque não era bom ter Lula livre, né? Então, os polos, eles se atraem porque eles se retroalimentam. É por isso que eu quero sempre dizer para o nosso povo aqui o seguinte: pensa, não acredita em nada que vem formatado, enlatado, pesquisa, dá o Google, internet está aí para isso, tá certo? Veja quem é fulano, veja quem é Beltrano. É isso, para quê? Para que a gente não seja nem jumento e nem gado, para que a gente tenha uma opinião construída, tá certo? Construiu de que o Ottoni, ele é traidor? Construiu. Por quê? Não, porque eu fiz uma pesquisa e tá aqui, ele é um traidor, ele é um bandido, mas pesquisou, não veio enlatado para essa pessoa, tá certo? Então é isso que eu tô simplesmente aqui propondo. E para a igreja é que ela volte ao seu papel de igreja, não é? Porque hoje nós chegamos ao seguinte ponto, Fábio: Jesus salva, mas Bolsonaro me valida. Misericórdia. É isso aí. Ou seja, a pessoa pergunta: vem cá, você é salvo? Sim, graças a Deus. Eu aceitei a Jesus como meu salvador. Amém, glória a Deus. Você vota em quem? Eu voto no Lula. Não, irmão, então o irmão não pode ser crente. Como é que o irmão é crente e vota no Lula? Não! Mas é coerente ser crente e votar no Lula? Cara, deixa eu só lhe dizer, coerente ou não, tem muita coisa que não é coerente e eu não tenho direito de dizer que meu irmão é salvo ou se ele não é salvo. Quantas coisas incoerentes que tem no nosso meio, meu irmão. Quantos pecados que tem no nosso meio. E a gente não vive propagando dizendo que foi pro inferno. Então, é essa radicalização que nós precisamos tomar cuidado. Só isso. Pastor, e sobre a indicação do Bolsonaro para estar como candidato presidente, o seu filho, Flávio Bolsonaro, e essa divisão toda que houve na direita, porque aí vai vir Caiado, o senhor tá apoiando Caiado, né? Vai vir Caiado. Se Caiado vier realmente candidato, vai vir Zema. Eu acho que é um bom candidato. Ratinho Júnior também tá para vir, e mais uns dois aí da direita. Não dividiu a direita? Qual é a sua percepção política a respeito disso aí? Eu acho o seguinte: você pode dividir a direita desde que no segundo turno a gente se una contra o Lula. Mas não corre o risco de nem ir pro segundo turno com tanta... Não. Parece que corre esse risco, tá certo? Mas se você calcular bem, você não tem esse problema na verdade. Você só não pode se dividir em um eventual segundo turno. Aí você não pode se dividir. O grande problema não é nós termos candidatos em vez de um candidato. O grande problema é quando a gente se divide moralmente, certo? É quando a gente inviabiliza a outra candidatura, moralmente, que é o que estão tentando fazer com o Tarcísio, que é o... Então, isso é que é ruim. Por quê? Porque lá na frente você tem uma candidatura fraca. Por que eu fui contra e tomei pau pra caramba aí na rede social? Por que eu fui contra o nome do Flávio Bolsonaro, apesar de que eu sempre disse que era o Flávio? Há muito tempo que eu falo que seria o Flávio. Por que eu já sabia que era o Flávio? Porque Bolsonaro só confia em Bolsonaro. Precisa ter o sangue dele. Michele seria uma candidata melhor do que o Flávio. Mas não é porque não tem o sangue. Não tem o sangue, Bolsonaro não confia. Ok, isso é um direito deles. Mas qual é o problema do Flávio? E isso eu já disse várias vezes. Está na minha rede. O Flávio tem dois graves problemas. A questão das rachadinhas do Flávio, lá no Rio de Janeiro, não foram vencidas. Foram negociadas. E foi negociada com quem? Com o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes sentou em cima do processo e proibiu qualquer investigação
do processo contra o Flávio. Ok? Se Flávio for candidato à presidência da República, o que me garante que o sistema não vai levantar do processo e o processo continua? A força que nós tínhamos em 2018 e em 2022 era uma só. Nós poderíamos ter até um candidato não tão preparado assim, mas nós tínhamos um candidato limpo. A gente tirava onda e dizia, fala o que você quiser, fala, mas o meu não é corrupto. Não era assim? Desse jeito. A campanha de Bolsonaro foi feita em cima disso, tá certo? E aí nós temos esse primeiro problema com o Flávio. Quem comandou os hospitais federais do Rio de Janeiro politicamente foi Flávio, certo? Ele indicou pessoas lá. E nós tivemos, eu sou do Rio, problemas seríssimos de corrupção nos hospitais do Rio de Janeiro, que foram abafados, mas está tudo na mão do PT. Tudo na mão do governo federal. Já pensou a gente estar no meio de uma campanha e você ter a Polícia Federal e você ter o PT mostrando as falcatruas que aconteceu, colocando isso na conta do Flávio porque foi ele que indicou? Então, a campanha é muito séria. Nós não podemos errar. Porque qualquer erro nosso, por mínimo que seja, garantirá mais um governo do Lula. Ok? Então, a questão toda é essa. Eu não tenho nada pessoal contra quem quer que seja, mas eu estou pensando na direita. Eu estou pensando no conservadorismo. Eu estou pensando nos nossos princípios e nos nossos valores. Então, para isso, a gente tem que estar unidos. Unidos. E estar unido não significa pensar a mesma coisa, mas significa de que a gente tenta lavar o mínimo possível a nossa roupa suja em público. Por quê? Porque lá na frente vai um precisar do outro. E aí, sua visão, pastor Fábio? O Flávio é um bom nome? O senhor não gostou também não, né? Não, é porque eu acho que... Fora a rejeição dele, desculpa, pastor, em qualquer pesquisa é muito alta. Não, muito alta. Eu acho que se fosse a Michelle Bolsonaro, sim, teria muito mais viabilidade. Sim. Né? O próprio Tarcísio teria muito mais viabilidade. Porém, como eu disse aqui, eu não acredito mais em mudança política, porque se assume o Tarcísio, por exemplo, e continua esse mesmo modelo de STF, ele não vai governar se não for pedir bênção lá para o STF. Então, hoje, quem governa o Brasil é o STF sem um voto de ninguém, que aqueles caras não têm voto. Eles foram colocados lá pelo presidente da República ou por vários presidentes. O caso do André Mendonça. O André Mendonça vai ser terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Aonde esse cara é terrivelmente evangélico? Porque ele já está fazendo o jogo dele. Quando houve esse PL da dosimetria aí, o que é que ele fez agora a mandado do Gilmar Mendes? Desengavetou lá o processo que corre contra o Paulinho da Força. Então tudo isso é um jogo político para dizer, olha, ou vocês fazem o que mandamos, ou vocês vão preso, vão perder o direito parlamentar. Então, infelizmente, hoje, quem governa o Brasil, eu não sei se o deputado concorda comigo, é o STF. Eles fizeram a lei da dosimetria, pode ser aprovado lá no Senado. Se o Alexandre de Moraes chegar e dizer, olha, isso aqui está errado, tal, ele derruba tudo e acabou. Esses caras, eles não têm voto. Então, eu acho que o STF deveria mudar o seu modelo. Como assim? Não deveria ser colocado por um presidente, deveria ser um juiz de carreira. Concordo com o senhor. Um cara concursado, juiz de carreira, independente, que não fica dando entrevista na mídia. Você olha lá para os Estados Unidos da América, o STF dos Estados Unidos da América, você vê algum ministro dando entrevista? Você não vê, cara. Não. Esse cara, um juiz, tem que ser independente. Um juiz tem que julgar uma causa e ele... Tipo assim, olha para você e diz assim, você não é meu amigo nem meu inimigo. Eu estou aqui para julgar, segundo a Constituição, o fato, o crime, eu sei lá. Mas hoje não, é o toma lá da cá. Então eu não acredito que vai mudar nada. A gente pode colocar um cara lá intitulado, porque o Tarcísio, ele, por fora ele é verde, por dentro ele... É vermelho. É claro melancia, que é. Tu acha que ele é melancia? É melancia, cara. Esses caras, a maioria, 90% são melancia. Ele tava lá no SBT aplaudindo o discurso de Moraes. Cara, na hora que né? ele aplaudiu o discurso de Moraes ali, a mídia,
Instagram, Facebook, caiu em cima do cara, meu. E tu acha que as câmeras não estavam lá nele, não? Mas claro que Ele tava. sabia que E era. por que ele tava lá? Aquele prefeito de São Paulo lá, como é que é o nome dele? Ricardo Nunes. Cara, o Nunes se elegeu por quê? Porque teve apoio de Bolsonaro. O Boulos só não levou essa eleição, entendeu? Porque o Bolsonaro foi lá e fez a cabeça da turma para votar no candidato dele, que é o Ricardo Nunes. Mas, se não fosse isso, o próprio Boulos tinha levado aquela eleição ali em São Paulo, porque o Lula ganhou dentro de São Paulo. Ele perdeu nas regionais, mas dentro de São Paulo ali, no centro de São Paulo, na capital, a capital ali é petista. Apesar que, volto a dizer, eu não acredito nessas urnas.